Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, eu sou Pedro Henrique, você está aqui no canal da ADEPAN, Assembleia de Deus, Palavra, Alimento para as Nações, e hoje para fazer mais uma resenha do capítulo 3 desse livro maravilhoso, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Está sendo incrível e hoje o capítulo está incrível, essa resenha maravilhosa. E antes de começarmos, já peço para que você curta, comente e compartilhe, amém? Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, indicação, deixar um comentário, fique à vontade, amém? A carta número 3 ela começa falando sobre relacionamento, mas não relacionamento onde fora, relacionamento dentro de casa. A qual a carta já começa falando sobre o relacionamento do paciente, do novo convertido com a sua mãe. Esse livro ele é escrito através da visão do mal danado, de um demônio ensinando outro demônio. E quando ele fica sabendo da relação do paciente com a sua mãe, ele fala para o seu sobrinho começar a agir rápido, pois Deus vai começar a agir de dentro para fora no novo convertido. Vai começar a corrigir algumas condutas, a mudar alguns padrões para que ele comece a se parecer com Cristo, para que ele comece a se parecer com Jesus, para que ele tenha um comportamento santo, que ele tenha uma conduta diferenciada da qual ele estava tendo. E logo em seguida ele começa a falar alguns métodos a qual o seu sobrinho precisa agir para afastar os dois. O primeiro método é o foco no interior. Um novo convertido acha que a conversão aconteceu dentro dele e que por isso toda a atenção e o foco dele tem que estar focado nas coisas do interior, o que acaba fazendo negligenciar algumas outras coisas, fazendo focar no eu dele, no interior dele, no estado de espírito dele, como ele está ou como ele era. Aí o tio instrui o seu sobrinho vermelhinho para manter a mente dele longe das coisas simples, longe do básico, longe daquilo que é primordial, fazendo com que ele fique focado somente nas coisas espirituais. Você pode estar achando estranho, tipo, como assim o demônio está fazendo com que a pessoa tenha foco nas coisas espirituais? Isso é errado? Sim, não, você vai entender o porquê. Pois ele faz com que a pessoa tenha uma espiritualidade exagerada. O inimigo usa da nossa característica mais humana e mais comum, a qual todos nós compartilhamos, que é a negligência do óbvio e do simples. Tenha, por exemplo, como se alguém vai subir uma escada, o inimigo, como ele não consegue impedir que a pessoa suba a escada, ele quer fazer com que a pessoa foque no quinto, no sexto degrau, fazendo negligenciar o primeiro, o segundo, o terceiro, faz com que a pessoa dê um passo maior com a perna, pois essa é a função dele, por assim dizer. Se ele não consegue impedir que alguém vá até a igreja, ele quer empurrar a pessoa dentro da igreja, para que ela ache que ela tem que estar à frente, para que ela caia e tropece. Um outro exemplo para ficar de fácil entendimento é como se ele tentasse impedir a pessoa de entrar no restaurante. Só que ele não conseguiu impedir, a pessoa entrou no restaurante e pediu a comida. Então o que ele faz? Ele faz a pessoa focar em tirar a foto, focar da pessoa comentar sobre o estabelecimento, sobre a mesa, sobre o atendimento, comentar sobre o prato, postar isso, divulgar isso nas redes sociais, fazendo a pessoa esquecer do principal, que é comer a comida. Você compreende? É isso a qual está tentando fazer. Ele não conseguiu impedir com que a pessoa se convertesse, mas já que ela se converteu, está tentando empurrar ela, focar no espiritual, focar em fazer orações longas e compridas, com que a pessoa lê a palavra, mas não lê para ter um entendimento e aplicar na sua vida, lê para falar aos outros, para apontar. E é isso a qual ele está usando desse novo convertido. O segundo aspecto a qual ele lista é a distorção. Como o novo convertido não tem muito conhecimento do que é pecado, conhecimento da alma, do mundo espiritual em si, ele pega e distorce as coisas. Isso
porque ele sabe que não tem como ele impedir a pessoa que se converteu de orar pelos de casa, de orar por quem ele gosta, de orar pela esposa, pela mãe, como é no caso aqui do livro. Explora a falta de conhecimento do novo convertido, desse paciente, para que mesmo quando ele orar, as orações sejam ineficazes. E de qual modo ele faz isso? Ele lista o primeiro passo. O primeiro passo é para que quando ele for orar, focar tanto nessa espiritualidade exagerada, para que ele ore somente pela espiritualidade, pelo pecado da mãe dele, esquecendo de orar e de apresentar, negligenciando os cuidados da saúde, os cuidados básicos dentro de casa, os cuidados a qual ele tem que ter e é responsabilidade dele como filho com a mãe. Aí o segundo passo é fazer com que ele acha que tudo que a mãe faz pareça pecado. Tudo aquilo a qual irrita ele, a qual parece inconveniente aos seus olhos, ele pensa que é pecado, pois ele não tem uma estrutura, ele não tem um conhecimento do que é pecado. Já aproveita, deixa, confira o vídeo aqui no canal a qual fala sobre pecado, para que você conheça e saiba exatamente o que é pecado e o que significa. Voltando para a resenha do capítulo, então tudo aquilo a qual a mãe faz, a qual irrita ele, a qual não é de acordo com esse entendimento, ele pensa qual é pecado, e como ele está numa espiritualidade exagerada, ele vai orar pensando nesses defeitos, ele vai orar imaginando esses defeitos, esquecendo de todas as outras coisas boas a qual a mãe dele tem. E o que é mais assustador disso tudo, que enquanto ele vai fazendo isso, mesmo ele estando orando pela mãe, mas o foco dele está tão nos defeitos, tão nos pecados, que é como se ele estivesse orando por uma outra pessoa, como se ele estivesse orando para uma pessoa imaginária. E isso vai criando uma divisão gigantesca. Isso vai distorcendo na mente dele a imagem da mãe. Tanto que mesmo quando ele ore, independente dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções a qual ele tem pela mãe orando, a imagem dele está tão distante da realidade que a mãe por quem ele está orando é uma pessoa que não existe. Então as orações dele em prol da mãe acabam se tornando inúteis, pois a mente dele está focada com uma pessoa que não existe, cheia de defeitos que não existe. Ali entra no terceiro método, porque é natural quando duas pessoas passam a conviver muito tempo juntas, que cada um adquira expressões ou tom de voz a qual irrita profundamente o outro, sem nem sequer notar disso. O inimigo ele começa a explorar isso, começa a usar isso. Ele começa a fazer a pessoa pensar que a pessoa ache que o outro sabe que essas coisinhas o irritam, fazendo chegar na conclusão de que a pessoa faz de propósito, faz para irritar, faz para machucar, faz para magoar mesmo, que ela faz, que ela fala e ofende de maneira proposital. E nem sequer para pensar que ela também faz coisas, que ela também tem manias a qual irritam e machucam o outro. Aí o quarto método, aí ele vai alimentando isso, alimentando as divisões, as contendas, alimentando o embate, e cada briga, o distanciamento vai acontecendo. E às vezes, se você for parar para pensar, já aconteceu comigo, acontece com você também, de já ter brigado. Quando você foi parar para pensar, era uma coisa tão besta, era tão pequeno, pois às vezes não é nem a palavra em si. A palavra em si é inofensiva. Se você escrever no papel, você não falou, você não ofendeu, mas foi o tom de voz, o contexto, a maneira qual foi falado. Isso eu tenho certeza que já aconteceu com você, pois já aconteceu comigo. Entenda, é um trabalhar do inimigo, é um trabalhar para causar separação e divisão nos relacionamentos dentro de casa. E se você não vai combatendo isso, acaba gerando um julgamento errado, faz com que cada pessoa tenha dois pesos e duas medidas. Quando eu falo, eu tenho que ser interpretado pela palavra qual eu disse, pelo aquilo que realmente eu falei. Mas quando você ouve outro falar, você quer julgar o tom de voz, você quer julgar o contexto, você já fica com o pé atrás, achando que está sendo uma indireta, aquilo que está sendo feito é para te irritar. Assim que você perceba, você está sendo hipócrita. O inimigo está te tornando uma pessoa hipócrita, sem palavra, a qual tem dois pesos, a qual tem duas medidas.
E ele faz isso dos dois lados. Então, depois que acaba a briga, que um vira a cara pro outro, que um vai para um lado, o outro vai pro outro, ambos acham que estão certos, ambos acham que o outro que é o errado da história, o outro que tem que amadurecer, o outro que tem que se consertar, que o erro está no outro, e não para em nenhum momento para dialogar sincero, para admitir, não, eu errei nisso, desculpa, perdão se pelo que eu falei, se você interpretou de maneira, eu tentei falar dessa maneira, não eu falei para te irritar, mas eu falei para que possamos entrar em um acordo. É assustadora a maneira qual ele age. É tão simples, são coisas tão pequenas, mas ele acaba fazendo com que a pessoa, mesmo orando, as orações sejam ineficazes. Coisas tão pequenas, ele acaba criando uma desunião, uma divisão no lar absurda. Então não caia nessas coisas. Ele dá o exemplo aqui nesse livro do novo convertido. Mas quanta gente que já são convertidos há muito tempo, crentes há muito tempo, mas ainda acabam caindo na cilada. Quantos casamentos já não foram destruídos. Nesse capítulo também ele dá um exemplo de um cara que levantava toda manhã para orar pela esposa e pelos filhos. Só que a mente dele já estava tão deturpada por esses erros e por esses defeitos, que depois da oração ele xingava, maltratava a mulher, batia nos filhos. As orações dele eram totalmente ineficazes, era para pessoas a qual ele construiu na mente, a qual o inimigo construiu na mente dele. E por isso tudo aquilo a qual ele orava, pela esposa e pelos filhos, não tinha um efeito nenhum na vida real, pois a mente dele estava totalmente corrompida. Então, que isso não aconteça com você. Se prepare, se blinde contra as ciladas e armadilhas do inimigo. E é isso. E ao fim do capítulo 3, da carta número 3, a qual tem muita coisa, é muita informação para absorver. Se preciso for, assista esse vídeo mais uma, duas, três vezes, mas não deixe que essa situação continue na sua vida. Amém? Vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.